Bom, pastor Cruvinel, você vai defender que pode, o que não pode, o que é correto, o que é errado. O que é errado. Tá certo. Então, você que está ouvindo a gente, pode mandar o teu áudio para cá, 984849988. Se tiver algum demônio também querendo falar com a gente. Você sabe que uma vez aconteceu isso? Entrevistar. De verdade. Ontem? Não, uma vez aconteceu isso num programa pela manhã de um amigo nosso, um missionário, eu estava no programa. Certo. E era o seguinte, os caras ligavam e o pessoal perguntava, oração, quem é? Fulano de tal, oração para quem? Quem é? O cara falou, Satanás do outro lado. Aí o pessoal falou, até o diabo tá ouvindo o programa. E ouve, e acompanha e participa. A audiência tá grande, até no inferno tem gente ouvindo. Isso foi só para descontrair, viu, gente? Até no inferno tem gente Aí ouvindo. já é outro debate, tem demônio no inferno? Alcança o sinal da internet. Vamos lá. Apóstolo Leonardo Germano, vamos começar então agora, baseando aí sua opinião, o senhor vai defender que sim. Como é que o senhor entende isso no texto bíblico? Bom, no texto bíblico, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, nos versos de 1 ao 13, né? É um trecho que retrata o Senhor Jesus perguntando para o demônio, né, qual o seu nome? O Espírito responde, Legião, porque somos muitos. E essa interação direta e o pedido de Jesus para saber o nome do Espírito indicam que houve um diálogo, né? Foi uma ferramenta que Jesus utilizou no processo ali, acredito eu, que de libertação. Tá ok. Vamos lá, pastor Cruvinel. Então, aí é uma questão de entendimento desse texto, porque quando Jesus chega em Gadara e encontra a pessoa possessa de demônios, ele pergunta seu nome, inclusive o Dr. Champlin, explicando esse texto no Novo Testamento interpretado versículo por versículo, pensa que, na verdade, Jesus não está perguntando o nome dos demônios, mas o nome da pessoa, para que pudesse centrar a pessoa voltando sobre a influência demoníaca. Você pode ser influenciado por demônios, e você aprende isso em angelologia, e também pode ser endemoninhado, e aí a sua percepção, a sua mente é controlada por um espírito maligno. Aqui eu não vou discutir sobre a possibilidade da possessão. Eu acredito nisso, sou um crente pentecostal, acredito nessa batalha, nessa luta, porém, entrevistar demônios, como nós observamos odiernamente, não vejo um respaldo bíblico, mesmo porque quando um pastor pergunta para um demônio, o que é que você veio fazer aqui? Será que o demônio eventualmente veio abençoar alguém? Será que o demônio veio ajudar alguém? Será que o demônio veio transmitir paz para alguém? É óbvio que não. A palavra do Senhor mostra que o espírito maligno, ele tem, embora o texto que fala sobre roubar, matar, destruir, se refere aos fariseus, mas pode ser aplicado ao espírito maligno ali. Agora, o que a Bíblia Sagrada especificamente diz sobre o comportamento de Jesus com demônios? Comportamento de Jesus com demônios. O Evangelho de Marcos, também citando como o apóstolo colocou, no capítulo 1 e no versículo 23, mostra um demônio num templo, que diz aqui, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, e qual bradou. Aí ele falou aqui, o que temos nós contigo, Jesus Nazaré? Só a presença de Jesus já é para deixar os demônios com um problema sério. Versículo 25, mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te, sai deste homem. Simples, Jesus mandou calar. Agora, por que Jesus mandou calar? Mais um versículo. Rapidinho, porque o dele foi curto, né? Aqui pode ser curto, irmão. Não, tá bom, mas eu fico quieto na sequência. Só para dar a linha de raciocínio. Versículo 34. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Pergunta, um homem de Deus, um pastor, um servo de Deus, não sabe quem o demônio é? Ok. Apóstolo Leonardo. O pastor falou bonito. Obrigado. Usou até informações e opiniões de pessoas fora da Bíblia. Mas a Bíblia que ele citou no capítulo 1 do mesmo livro, no capítulo 5, cita o que eu exatamente falei. Ele falou que supostamente alguém disse que poderia não ser um espírito maligno falando diretamente, ou a pessoa pode se sentir com um espírito maligno, enfim. Mas a Bíblia, o texto bíblico diz, e o espírito responde. A Bíblia não diz o cara responde, ou outra pessoa, diz o espírito responde. A Bíblia é clara quanto a isso.
e diz legião porque somos muitos. Acredito eu que o Senhor Jesus, ele não tinha uma regra do que fazer. Só pode ser, eu só faço dessa maneira, eu só faço dessa maneira. Muitas das vezes Jesus pegou muitos de surpresa, até porque fez coisas que ninguém esperava que ele fizesse. Então, a partir do momento que não apenas há um diálogo, há uma pergunta. Jesus faz uma pergunta ao demônio. Qual é o seu nome? Poderia estar escrito na Bíblia. Jesus pergunta ao rapaz, porque quando está na Bíblia que Jesus pergunta ao rapaz, também está escrito, né? Jesus pergunta ao rapaz, Jesus pergunta ao menino, Jesus pergunta à mulher. Falou Jesus à sua mãe, falou Jesus aos seus discípulos, mas aqui não. Perguntou. Jesus pergunta ao Espírito. Não estou inventando, está no texto bíblico. Qual é o seu nome? E o Espírito responde, legião, porque somos muitos. É claro que aqui depois cabe muitas interpretações, independente da doutrina de cada igreja. Mas aqui há um diálogo, há uma pergunta. Se há uma pergunta, é como se fosse uma entrevista. Não é, vamos fazer um podcast do demônio, não. Né? O canal do YouTube do demônio. Eu acho que não foi essa aqui a intenção de Jesus e nem essa a intenção do texto bíblico. Ok. Embora tenha canal de YouTube do demônio também. Tem isso, é? Tem até igreja, né? Deve ter, tem igreja. Vamos lá, pastor Carolina. Então, irmãos, bom, quando eu coloco a citação de um livro de comentário, é porque a pessoa tem condições embasadas para esse comentário. Eu estou trazendo aqui não só com humildade, não somente a opinião de um servo de Deus, mas a opinião de uma série deles que estudaram o texto. Há, inclusive, quem diga que a ideia de Jesus era mostrar a possibilidade de uma possessão múltipla na vida de um homem. Agora, é certo que isso aqui não é a entrevista que nós vemos aí. Nós ligamos a televisão, o cidadão diz, o que é que você veio fazer aqui? De onde você veio? Quem foi que te mandou? Isso, não tem isso na Bíblia. E nenhum texto do Novo Testamento, nenhum apóstolo, e nenhuma reunião, nós vemos isso. Nós vemos a questão de expulsar demônios. O Evangelho de Marcos, parece que hoje nós estamos aqui, navegando aqui pelo texto de Marcos, capítulo 16, diz aqui no versículo 17, estes sinais há de acompanhar aqueles que creem, em meu nome entrevistarão, conversarão, baterão papo com os demônios. É lógico que não, e aqui eu não estou sendo jocoso com o senhor, só para ilustrar, tá? Não está dito isso na Bíblia. O que a Bíblia fala na verdade? Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, equibalo, expulsar. Uma preocupação que eu tenho, apóstolo, não sei como é que é a prática do senhor, mas uma preocupação que eu tenho, eu me lembro há muitos anos atrás, eu fui convidado para ir numa igreja que entrevistava demônios, e a pessoa me convidou assim, você não quer ir lá na nossa igreja para ver os demônios caírem? Será que a igreja do Senhor Jesus é um lugar para exaltar a obra do diabo ou para exaltar a obra de Deus? Porque qual é a obra de Deus? E conhecereis a verdade vos libertará. Eu não tenho dificuldade de alguém dizer demônio, e o demônio falando, eu te repreendo, saia. Mas qual é a finalidade de uma pessoa possessa de demônios ser espezinhada e, por vezes, diante da sua família, ser levada a um comportamento vexatório, porque a mão para trás, quem foi que te mandou, de onde você veio? Não, eu acredito que a igreja do Senhor Jesus é um lugar para glorificar a Deus. Eu concordo, mas eu acho que o fato da gente não gostar de certas atitudes não torna ela errada. Né? O meu gosto pessoal é agora, o meu gosto não quer dizer que algo é certo ou errado. E falo com todo respeito com o senhor sabe que eu respeito mesmo. Sim. A gente conversa até no WhatsApp algumas vezes, mas eu prefiro ficar preso ao texto bíblico, que diz que houve um diálogo. É claro que daí vai me perguntar, mas como é que você pratica isso? Você acha que tem que ser feito dessa maneira? Vamos lá. Eu acredito que eu não tenho que ter um culto para entrevistar diabo. Isso não existe, óbvio. Mas eu acredito que em alguns cultos, em determinados momentos, a gente pode sim fazer dessa maneira, como Jesus fez. Até porque, às vezes, você recebe na igreja pessoas que nem acreditam nesse negócio de possessão demoníaca. Pensa que gente que acha que é teatro, que o pastor pagou alguma coisa. Quantas vezes a gente não ouviu isso de alguém falando? Isso aí foi alguém que pagou, a pessoa recebeu um dinheiro para fazer aquilo. E não recebeu dinheiro. Não recebeu dinheiro. Realmente acontece. Então, muitas das vezes, para que se comprove a veracidade daquele culto de libertação,
é falado dessa maneira. Pergunta, qual o seu nome, diabo? Tal. Veio da onde? Tá aqui, ó. Qual o seu nome? Jesus fez a mesma coisa. Legião, porque somos muitos. O diálogo com o Senhor Jesus termina aqui. Pelo menos é o que a Bíblia ela nos referenda, que esse diálogo termina aqui. Então eu acho que se a gente ficar preso a essa questão, tudo bem. O que eu não concordo, por exemplo, demônio vai segurar a salva da oferta. A pessoa manifesta com espírito maligno, vai dar um envelope. Tem isso? Eu já vi. Já vi. E Eu posso até analisar isso aí, se você quiser, mas isso por uma outra hora. O que é esse negócio de mão colada? Né? Porque então, mas isso aí... Isso é hipnose, viu? Isso não tem nada de evangelho. Mas isso aí a gente não concorda. E eu também não concordo. Mas eu não posso, eu pelo menos não me sinto confortável. Até quando a produção me convidou... Amigos, só me dá, para não perder a linha, só uma parte... Deixa eu te dizer, se alguém faz isso na igreja, prática de hipnose, comete um crime, está no Código Penal. É prática de charlatanismo. Isso pode dar problema, porque a hipnose é uma ciência, mas se aplicado fora do contexto, pode responder processo. E denuncie, então vamos deixar claro aí. Se aconteceu alguma coisa que você foi, denuncia. Mas, voltando ao que eu estava explicando aqui, eu não me sinto, quando a produção me convidou para participar do debate hoje, falaram sobre esse tema. Eu falei assim, olha, é uma prática que, bem dizer, eu hoje em dia não concordo mais tanto pela forma como as pessoas fazem. Mas eu não consigo me sentir confortável para dizer que é errado. Porque está na Bíblia e Jesus fez. Então eu não me sinto confortável. Eu poderia vir aqui com muitos argumentos fora da Bíblia para tentar justificar isso. Mas eu prefiro ficar preso ao que a Bíblia diz que aconteceu com Jesus. Ok. E aqui, então, vamos lá. O único texto que meu amigo apóstolo Leonardo está se fiando é o Evangelho de Marcos, capítulo 5, e o versículo 9, não é? Qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, o meu nome porque somos muitos. Ele é psicólogo, estudou a área da psicologia e também trabalha com a obra de libertação. Eu trabalho com a obra de libertação há quase 40 anos. Eu sou daqueles que, demônio, cala-te, como diz a Bíblia, sim, sai dele, e se não sair, o problema nem está no demônio, está em quem está dando ordem, vai santificar a sua vida, porque expulsar demônio não é dom, expulsar demônio é vida com Deus, é vida no altar de oração e jejum. Mas aí, como eu trouxe a interpretação do texto, Jesus, neste texto, está trazendo o camarada, o homem, tentando trazer o homem a ouvir, a entender, debaixo da influência do inimigo. Mas vamos supor que o irmão tenha razão. Então, Jesus está querendo mostrar quantos demônios podem possuir. É uma questão didática. Porém, você não vê outra situação. Você vê uma situação no Evangelho de Mateus, quando Satanás fala com Jesus, sim, e Jesus responde a Satanás, mostrando que a prática da palavra, a prática da Bíblia, Tiago 1:22, é maior do que o poder do diabo, que você pode repreender o diabo pela palavra, mostrando inclusive que o diabo pode usar a palavra de forma torcida. Agora, vamos ver na palavra de Deus as pessoas que falaram com espíritos malignos. Saul falou com espírito maligno. E aí você pega no capítulo 28 de 1 Samuel, Deus já não falava com ele nem por Urim, nem por Tumim, nem por profeta, ele estava desviado. Mas eu só estou fugindo do contexto do debate. Sim, meu irmão, eu estou ilustrando... Eu sou inteligente. Sim, eu estou ilustrando toda a possibilidade de fala com o inimigo. Você vê Eva falando com uma serpente. Não, mas se eu me perguntar o que eu acho de uma pessoa entrar num quarto escuro para falar com o demônio, eu acho errado. Sim. É diferente. Mas a questão, nós estamos entrando na questão da entrevista. Aí você pega a questão odierna hoje, o cidadão quer saber, pastor. A Bíblia diz que um homem de Deus não pode ser neófito na fé, não é isso? Claro. Demônio, o que é que você veio fazer aqui? Isso é... Vamos para a prática. Sim. Não é assim? Sim. Demônio que você veio fazer aqui. Já viu algum demônio vir falar, eu vim abençoar? Bom, eu já vi uma vez alguém dizer, eu sou o pai dela. É mentira. Cala-te, sai que você é um espírito maligno. O que um demônio, qual é a vantagem, do ponto de vista subjetivo, de um pastor na frente da família do possesso? Põe para trás, joelho aí. Quer que você veja? O que é? O pastor quer mostrar o poder dele, quer mostrar a autoridade dele ou o poder de Deus? A igreja é para glorificar a Deus, meus irmãos. Igreja, se tiver pessoas possessas, como tinha ali na sinagoga, tem que ser expulso, cala-te e sai. Okay. Porque ali é para a glória de Deus. Leonardo.
Eu concordo. É minha opinião. Não, mas de certo ponto, de certa forma... Eu concordo, mas não é o assunto. Mas... Exato. Exatamente. Eu concordo com essa parte do que ele está falando. Nós vamos dar a mão aqui, tá tudo certo. Tudo certo. Mas na questão de entrevistar demônio, porque não tem um outro nome pra gente usar, tem que usar esse nome entrevista. Porque parece até uma coisa, né? O que é uma entrevista? Senta aí. É uma entrevista? Você quer uma água, demônio? Não, mas o que é uma entrevista, senhor? Não, o nome certo a utilizar é entrevistar, não tem outro nome para ser utilizado. Porém, no meu ponto de vista, parece ser uma coisa assim. Hoje eu vou entrevistar o demônio. Demônio, senta aí. Tomou banho hoje? Como é que tá? Comeu? Tomou café? Não é isso. Né? Não é essa a prática. Aí eu pergunto, amigo. Mas a prática geral é: o que você quer fazer na vida dele? Tá, o que você tá fazendo? Tá quem te mandou? Quem te mandou? Aí a pergunta que me vem é o seguinte: o senhor vai defender que pode. Sim. Existe algum tipo de confiabilidade na boca de um demônio? Porque o diabo não é o pai da mentira. Sim. Então, mas quando se usa o nome de Jesus, ele não tem que falar a verdade? Ou não? Mas tem? Eu não sei. Tem não, um texto pra isso? Porque ele é o pai da mentira. Ele não tá nem aí pro nome de Jesus. É aquele negócio, mostra um texto. Então, eu não consigo entender. A pergunta é, vamos para uma outra parte. Certo. Existe confiabilidade? Por exemplo, você tá lá, que você tá na vida dela há quanto tempo? Certo. Tanto tempo. É verdade? Não, ó, eu até coloco... Você quer fazer o que com ela? Eu quero fazer tal coisa. É verdade? Não, eu coloco até uma citação Sim. aqui que é parecida com essas, mas eu posso até citar o nome. Se não me falar a memória, era do México, uma missionária. Qual é o nome? Tô brincando. Acho que, até eu falo. Tô brincando. Rita Calanzas foi trazida por uma grande líder aqui do Brasil. Essa apostila, na época, eu fui combater isso, que ela fazia batalha espiritual, assim, chamava a pessoa, invocava o demônio. Onde que um crente vai invocar um demônio? Hoje tá cheio de pastor invocando demônio. Fica em processo aí, que eu quero falar com quem? Fala sério. Não tem sentido, mas é assim. Não. Aí chamou a Rita Calanzas lá, a Rita Calanzas chamou o demônio, e o demônio disse o nome dele, Crucitas. Onde tem uma cruzinha, onde tem uma cruz, tem demônio. Poxa, irmãos. Vou dizer o nome das igrejas. Pentecostal da Bíblia, Metodista, é mais um monte que usa a cruz vazia Sim. como símbolo. Sim. Então, como é que você pode aprender a fazer batalha espiritual da boca de um demônio quando você tem a Bíblia? A mim, esses pastores nem a Bíblia conhecem, a meu juízo, porque se ele conhecesse a Bíblia, ele não ia perguntar o que o demônio vem fazer. Então tá, vamos ficar no seu texto. Vamos ficar. Qual é seu nome, demônio? Vamos lá. É tal, então sai. Na entrevista, eu quero saber se o seu nome sai. Pronto. É uma mini entrevista, mas entrevistou, né? Que isso, irmão? Sai. Até esse ponto o senhor concorda, então? Se perguntar só o nome, o senhor concorda? Irmão, ei, cadê? Sumiu aqui, ó. De pronto, você vê esse texto, mais nenhum. Certo. Como você vê o texto de Jesus morrendo na cruz, ressuscitando pessoas, é uma questão singular. Aqui é uma singularidade. A interpretação que ele está falando com o homem, não está falando com o demônio. Se você tem razão, ele está mostrando quantos demônios podem, a quantidade de demônios. Ponto. Okay. Então aí, agora, nesse ponto eu ganhei. Não ganhou não. Acho que não. O senhor concordou comigo? Não. Vai. O senhor concordou comigo? Vamos lá. Não, peraí, isso é água de palha. Eu estou ampliando as possibilidades que você colocou. Eu Certo. creio que ele falou com um homem. Então, na cabeça do senhor, ele não falou com o demônio. Não, Na interpretação, na minha perdão. interpretação da Bíblia, exatamente. Não, na Bíblia não. Na interpretação, a Bíblia diz que falou com o espírito. Exatamente, como Mas está na a Bíblia. palavra espírito eu acho que não aparece. Não sei aparece? se- não- Parece. Não lembro. 8. O texto. Lê aí o texto. Primeiro ele manda sair deste homem, ele manda sair do homem, e aí fala ao homem, no versículo 9, qual é o teu nome? Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Sai desse Perguntou-lhe, homem. qual é o teu nome? Ele respondeu, Legião, porque somos muitos. Você entendeu? É uma interpretação. A palavra não disse ao espírito, né? Mas enfim. Acho que dá lado aqui. Aliás, você quer ver uma coisa? Vamos lá. Quantas vezes você expulsou o demônio? Muitas. Muitas vezes. Você dá uma ordem e o demônio não quer. Aí você ordena novamente. Sim. Quantas vezes? Isso aqui não é doutrina, isso aqui é subjetivo que eu estou falando. Olha para mim. Olha aqui para. Quantas vezes eu fui expulsar o demônio? Olha aqui para mim. E observando, discernindo os espíritos, como diz a Bíblia, e aí expulsando o demônio. Sim. Acabou. É esse o texto que eu vejo aqui no capítulo 5, 8, 9 e 10. Mas qual texto o senhor pode usar aí, Jesus dizendo que isso é errado? De entrevistar demônio? Tem? Quantos tem também? Irmão, aí eu vou interpretar todos os textos, contexto Não, geral. Jesus. Então, no Vamos contexto pegar geral, Jesus. No contexto, sim, de Jesus. Sim. Marcos 1,34,
Marcos 1:25. Por favor, se eu puder ler. Vou o ler de texto. novo. Por favor, Já por li de gentileza. novo. Você tranquilo. Vamos lá. 1:23. Na tarde que apareceu na sinagoga, é um templo. Sim, Qual o tema do nosso debate? É correto entrevistar demônios na igreja? exato. Ali, a sinagoga, a igreja não existe, é óbvio, vamos fazer um anacronismo, mas representa o templo? No culto, no lugar do culto. No lugar de culto. Sim. No lugar de culto. Um homem possesso de espírito demônio e bradou. Ele falou, não é? Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. Ele não entrevistou, não perguntou, ele sabia quem era. Certo. No versículo 34, poxa, esse texto eu acho que é primordial. O senhor está citando um versículo, eu estou citando 34. vários. 34. Ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades e expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabia quem ele era. Ponto. Leonardo. Agora vamos lá. Aí o texto que ele diz, fala que Jesus expulsava demônios, não permitindo que os demônios falassem, Porque sabia porque sabiam quem era. quem ele era. É. Então, vamos lá. Eu vou voltar à minha linha de raciocínio. Eu acho, dentro da Bíblia, que quando se fala de Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 13, que fala qual é o seu nome, tal, legião, tal, e Jesus expulsou. Vamos lá. E também expulsou de outras formas, sem precisar passar por isso. O que eu acho, na minha opinião, é que não pode ter uma regra num culto de libertação. Eu sou obrigado a entrevistar o demônio. Eu não sou obrigado a entrevistar o demônio. Mas caso essa entrevista aconteça dessa maneira, como eu estou falando aqui, ela não é errada. Eu acho que o debate é esse, é certo ou errado. Então, para eu falar que é errado, é uma coisa que nunca poderia ter acontecido, ou que aconteceu com alguém e Jesus repreendeu. Ó, não faz assim não é assim que tem que ser feito. Aí, beleza, eu calo a minha boca que é errado. Mas não tem essa parte na Bíblia. Não existe esse trecho na Bíblia. O que existe na Bíblia é que houve, sim, um diálogo, e nessa vez aqui, e em outras 2 vezes que o pastor citou, e ele é um mestre da Bíblia. Eu não sou mestre, ele é mestre. Só consigo citar 2. E que os 2 que ele citou só mostra que não há uma obrigação de se fazer dessa maneira. Por exemplo, eu já fui num culto de libertação, o culto ficou pesado, que o pastor estava falando muito com o demônio. Chegou o ponto que o demônio falou para ele assim, rapaz, acho que Deus não está gostando muito do que você está fazendo. Está perguntando demais. Então, é claro que eu não vou nunca apoiar. Demônio, quanto você ganhou para estar na vida dessa pessoa? Demônio, um exemplo. Você está há quanto tempo nessa família? Eu acho que são coisas que não têm necessidade de acontecer. Correto? Sim. Agora, dizer que não pode haver nenhum tipo de diálogo, porque eu acho que é o contexto do tema de hoje, né? Eu não posso, eu acho que ninguém vai poder mostrar para mim na Bíblia que não pode haver nenhum tipo de diálogo com o demônio, porque não existe essa afirmação bíblica. Ok, eu comecei esse bloco com o pastor... Não, com o apóstolo... Começou comigo. Foi? Então vou terminar esse bloco com o pastor Cruvinel e a gente vai para o intervalo. Vai. Então, gente, é o seguinte, nós estamos analisando uma questão odierna aqui, que realmente acontece. É só você ligar a televisão, você vê. Você gostou Não é? da palavra odierno, né? É dos Toda di- vez você fala. É bonito. Você gosta? Não, gosto. É claro. bonito, é. É chique, né? É chique. É uma realidade o que acontece. Essa prática, quase como uma prática derivada do espiritismo, na minha visão, das religiões de matriz africana. Você vê Jesus expulsando o demônio. A palavra grega ekbalo. Eu envio, mando para fora. Vai-se embora. Não é? Eu não vejo sentido de você pegar uma pessoa diante da sua família e submetê-la a uma situação vexatória. Outra situação, um pastor, um homem de Deus, ele tem que ter conhecimento bíblico e sabe que o pai da mentira é o diabo e que ele vai mentir. Não vejo fundamento para você ficar com conversinha com o demônio, de onde você veio, o que é que você quer estar fazendo. Se ele quer saber de onde o demônio veio, abra a Bíblia em Efésios e vai ler lá que ele está nas regiões celestiais. E aí, se ele quer saber o que ele vai fazer, abre Mateus capítulo 3, pronto, a resposta está ali. É melhor aprender da boca do Espírito Santo do que da boca de um demônio. Irmão, expulse e acabou. Então, vamos soltar aí pelo menos uns 2 ou 3 irmãos que vão participar pelo áudio do WhatsApp. Vamos lá. Bom dia, pastor César. Bom dia aos ouvintes da rádio. Bom dia aos debatedores. Aqui quem fala é Célio de Osasco. Eu creio que é muito errado entrevistar demônios na igreja, porque se o demônio é o pai da mentira, o que ele acrescentará para a minha vida uma entrevista e uma conversa com ele?
Eu creio que só sairá mentiras da boca. Se ele é o pai da mentira, nada vai acrescentar ficar entrevistando um mentiroso na nave da igreja. Obrigado, a paz do Senhor Jesus a todos. Shalom, meus queridos irmãos da Rádio Musical FM, sou Jardel, Lajeado, Rio Grande do Sul. A palavra de Deus fala que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam o resplandor da glória do Evangelho. Nós não devemos falar com demônios. Falar com demônios é nós dar legalidade à voz do engano e à sedução a esses sofismas e termos o nosso entendimento cegado pelo inimigo. Nós devemos falar e orar com Deus e buscar autoridade e discernimento para destruir as fortalezas do inimigo. Deus abençoe a todos. A paz, aqui é o pastor Silas, de São Paulo, Ipiranga. Eu queria só colocar uma pergunta. Qual é a utilidade para a igreja fazer uma entrevista com um demônio, né? Antes de expulsá-lo? O que a igreja ganha com isso? Qual a vantagem para a igreja? Qual a edificação para a igreja nisso? A paz, obrigado. Olá, tudo bem? Eu sou o Jameson, da Igreja Batista em Monteiro, em Araruama. Eu quero fazer uma pergunta. Se Jesus ele expulsou muitos outros demônios em Lucas 8:30, ele expõe aí um diálogo mínimo com o demônio, por que então esse episódio ele mereceu mais destaque do que os outros? Será que o princípio ele não seria o mesmo que justifica o fato de muitos outros milagres, por exemplo, também não serem relatados e só alguns terem sido escritos? Bom, voltamos aqui. Eu comecei o debate com o apóstolo Leonardo, terminei o primeiro bloco com o pastor Cruvinel. Volto aqui com o apóstolo Leonardo Germano. As pessoas, a gente vê que falta, com muita gente, muito conhecimento do texto, né? Infelizmente. O rapaz ainda há pouco acabou de citar que foi citado um pequeno diálogo. Não é um pequeno diálogo, se a gente for ler o texto inteiro. Não é um pequeno diálogo. Eu vou ler o texto inteiro para quem está em casa ou no trabalho, ou no carro, poder entender. Vamos lá. Vamos começar no capítulo 5. Vamos começar, só quer que comece no versículo 1? Decide. Eu posso. Eu falo depois, manda aí. Vamos lá. Versículo 5, vamos lá. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Esse é o rapaz que estava endemoniado, né? Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe que, encarecidamente, que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e o espírito imundo, os espíritos imundos, texto bíblico, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Então, não é um trecho isolado, não é um trecho pequeno, não. Houve um diálogo, sim, que aí, no nosso português, nós vamos tratar como se fosse uma entrevista, né? Mas não tem outro nome para se utilizar. Mas houve sim. Houve até o consentimento de Jesus permitir. O demônio faz um pedido, Jesus permite. Então, quer dizer, será que foi o rapaz que falou: eu quero entrar no porco? Ok. Não pode, né? Pastor Cruvinel. Então, meu irmão, esse mesmo texto está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26. Você não vê Jesus dando respaldo para o que acontece hoje nas entrevistas. É sobre isso que nós estamos falando. Quem é você? É o demônio. Não, pastor. Eu vou discordar do senhor. A gente está debatendo se é correto entrevistar o demônio. Sim. Não o que as pessoas estão fazendo hoje na igreja. Mas a entrevista é essa mesmo. Se você ver o texto aqui, Jesus, inclusive os comentários, eu vou com humildade colocar o comentário da Bíblia Shed. O comentário da Bíblia Shed, um dos maiores
teólogos que estiveram nesse país aqui, não está dizendo que esse texto respalda a entrevista de demônios. Está dizendo de uma questão singular em que Jesus liberta um homem e pergunta. Essa é a interpretação que eu e muitos teólogos têm. Ele fala com o homem, depois de mandar o demônio sair dele. Não é? E aí o demônio ainda insiste e diz que o demônio é uma legião. Alguns autores colocam com cerca de 6.000 demônios. A questão é a quantidade de espíritos malignos que podem entrar numa pessoa. Você não vê esse tipo de coisa pelo restante da Bíblia. O que você vê? Você interpreta um texto isolado, que aí o texto está isolado, ou você interpreta a Bíblia em relação ao contexto remoto que tem a ver com aquilo ali. Então nós vamos ver que vários textos, como eu não mostrei um não, mostrei vários, que está dizendo que Jesus mandava que se calassem. Aliás, poxa, vamos pegar o texto, vai, meu irmão. Não precisa rir, querido irmão. Mas eu tô... Porque, ó, esse expediente não mexe comigo, tá tudo certo. É porque o senhor tá fugindo do debate. Não tô fugindo, não, senhor. Olha o texto do Evangelho. Porque, irmão, se o debate para o irmão ficar num texto só, eu vou analisar a Bíblia toda. 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, eu vou analisar a Bíblia toda. E vou ver o que está acontecendo. Certo. Olha lá, o que sai da boca de um demônio? Está ali, João 8,44. Ele profere mentira. A Bíblia diz, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os demônios são mentirosos. Mas para Jesus, o demônio mentiu ou falou a verdade quando foi confrontado? Ora, ele falou algo. Jesus não entrou em juízo de valores do que ele estava dizendo, ele só mandou sair. Mas o texto mostra que houve um juízo. Porque o demônio falou que era ir pro porco. Foi pro porco, o porco. Então realmente foi pro porco. Então o demônio mentiu ou falou a verdade? Mas até aí, a forma da libertação é referente à entrevista? Lógico que não, querido. Uma outra questão. As práticas que nós estamos vendo por aí, e é isso que o povo quer ver. Você liga a televisão e vê. Isso tem fundamento. Já provei que na sinagoga Jesus está na Bíblia, mandou se calar. Jesus expulsava e mandava se calar. Mas por que não mandou se calar aqui também? Não quero saber negócio de você vai para porco, não. Cala a boca e vai embora. É uma questão singular. Eu te mostro uma meia dúzia de textos singulares, eu quero ver você explicar. Posso mostrar? Pode. Então, Jesus, a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma vez só, vem depois disso o juízo. Jesus ressuscita dos mortos, ele morre na cruz e um bocado de gente ressuscita. É singularidade. É uma singularidade ali. Mas que dá legalidade para que a mesma coisa aconteça. Mostra onde aconteceu. Não, um morto ressuscitar não aconteceu. Não, quando Jesus morreu na cruz, mostra. Foi só a morte de Jesus e a ressurreição é a singularidade. Não, Jesus morreu uma única vez, mas que dá legalidade para que outras ressurreições acontecessem ou não. Não, mas vamos ver. Daquela forma, não. Daquela forma que aconteceu na hora. Um monte de gente apareceu, os santos apareceram andando. Não tá, irmão. Mas estamos falando de ressurreição. Não tem, irmão. Não tem. Se você procurar... O senhor é contra a ressurreição também, então? Não sou contra, não. Pode acontecer uma ressurreição? Não sou contra milagres, mas o texto mostra que vários santos apareceram. Não tem. Sim, mostra aí. Mas ninguém vai fazer um milagre tanto quanto Jesus fazia. Não, meu irmão, mas que a legalidade para que aconteça. Aí tudo bem. Vamos por vez, você não vai bagunçar. Não, conclui, pastor Criminal. Então, quando você vê o texto bíblico, veja, o apóstolo está se enfiando na interpretação, segundo ele, de um texto. Vários outros textos... Não, segundo eu não, mas está na Bíblia. Deixa ele concluir, pastor. Não é? Vários textos bíblicos mostram que Jesus mandava se calar. A prática que nós vemos hoje beira a feitiçaria. O que a Bíblia fala sobre essa questão? A prática quase como um ritual de religiões afro. O que a Bíblia diz lá em Apocalipse 22? Diz assim... Apocalipse 22, ficarão de fora, 22, 15, os cães e os feiticeiros. Dá a impressão que o camarada está cometendo uma feitiçaria, praticando feitiçaria. Essa é a visão que eu tenho como teólogo pentecostal clássico. Ok, pastor Leonardo. E aí, respeitosamente, que às vezes... Deixa ele falar agora, pastor Criminal. É que eu acho que o pastor, ele chama alguns assuntos que tem um apelo mais emocional das pessoas... para que a pessoa seja contra. Tudo bem, eu concordo com algumas coisas, que o senhor está certo. Em algumas colocações quanto a esse assunto, o senhor está certo. Mas no caso de falar, o problema aqui é certo ou errado. Não é o que eu gosto.
Não é o que eu gosto, não é o que eu quero fazer na minha igreja. Ah, na minha igreja não tem. Ah, mas o diabo é o pai da mentira. Todo mundo sabe que o diabo é o pai da mentira, mas o negócio aqui é certo ou errado. E não é na minha opinião, não é o que eu acho. Quando tem na Bíblia um texto que há legalidade, não é só um negócio assim, ah, falou e rapidinho o demônio foi embora. Não, tem uma conversa aqui, tem toda uma história aqui. Há uma história aqui. Os demônios, o pastor falou que Jesus não falou com o demônio, falou com o rapaz. Se ele estivesse certo nesse argumento, então por que diz aqui, a Bíblia diz, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos. Jesus não falou assim, não quero falar com você não, quero falar com o rapaz. É simples, cortava o assunto, pronto, não tinha brecha nenhuma para nada. Mas não foi o que aconteceu. Os espíritos pedem para ir para os porcos, Jesus autoriza e concorda que eles vão para os porcos, e tanto foram que os porcos se mataram. Então, houve um diálogo, houve uma entrevista, porque o nome entrevista fica pejorativo. E óbvio, quem está em casa vai falar, ah, não, entrevistar o demônio para quê e tal. Tudo bem, eu concordo que esse apelo emocional não é um termo bonito, não é um termo vendável, talvez nem aprovável por muita gente. Mas a questão do debate é se é correto ou não. Então eu vou me apegar que é correto. Eu posso nem fazer isso, por exemplo, na minha igreja. Se eu quiser fazer, eu não faço. Mas a questão não é se eu faço ou se eu não faço. Mas você faz? Não. A questão não é se eu faço ou não faço. É se é correto ou se é errado. Ok. Só para fazer justiça aqui, o pessoal que, não sei quem acompanha o programa aqui, né? O pastor Crânio fez 2 citações falando de religiões de matriz africana. É que aqui no Brasil você tem o candomblé, que é matriz africana, mas você tem também a Umbanda, né? Mas a Umbanda, ela é uma religião brasileira. Sim, sim. Uhum. Enfim, mas vamos lá. Infelizmente, nosso tempo é curto, então vamos parar. Não, tem que terminar com o pastor Cruvinel falando, porque eu comecei com o pastor Germano. Depois Não, esse bloco só começou com ele. Penso que não. Esse bloco Não. foi. Penso que não. Como Mas, você? No último bloco só terminou e nesse só começou. Não, você começou o bloco. Não. penso que não, mas... Mas pra mim tanto faz, irmão. Então Tá vamos tudo de certo. vinheta de considerações finais. Vai. Considerações finais. Debates. Vamos lá, pastor Roberto Cruvinel. Suas considerações finais, obrigado. E também eu queria que você aproveitasse e deixasse suas redes sociais. Olha, seguinte, é errado, ponto. Biblicamente, Marcos 1:23, não é? E não tardou que aparecesse na sinagoga, um lugar de culto, um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, e é o versículo 25. Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai do homem. Pronto, foi o que Jesus fez na sinagoga. Se a questão é na igreja, tá aí. A sinagoga é uma continuação ou um exemplo da igreja. Qual é a vantagem de se entrevistar um demônio? O demônio não vai dizer nada que presta. Se você quiser saber alguma coisa sobre o demônio, lê a Bíblia. Aliás, melhor, viva a Bíblia. Não faça seu culto parecer com uma outra religião. O cristianismo tem uma forma de ser. O cristianismo tem uma forma de ser. No cristianismo, em vários textos que eu mostrei, em Marcos 1, 25, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, 34, no Evangelho de Marcos 16, enfim, muitos textos, Jesus expulsou o demônio. Paulo expulsou. Paulo não ficou conversando com aquela menina lá que falou, esses são servos do Deus Altíssimo. Ele demorou um tempo para discernir o que era, e aí ele, vem cá, por que você está falando essa... A gente é mesmo servo de Deus. Não, ele foi lá e expulsou. Então, expulse demônios. Deixa eu dizer a você, tem um evangelho mais limpo, mais bíblico, na minha visão, tá? É incorreto, é errado. Se você quiser me seguir nas redes sociais, porque agora eu estou colocando uns videozinhos chiques, viu, irmão? Que são cortes. Eu falei sobre um pastor agora que disse umas coisas estranhas sobre que o inferno não existe. Ele deu esse entendimento. Está nas minhas redes sociais, tanto no YouTube quanto no TikTok, no Kawaii, no Instagram. Pastor Roberto Cruvinel, me segue aí. E quem quiser estudar grego bíblico comigo, me manda uma mensagem no 11 967 665787. Obrigado, apóstolo, obrigado. Maravilha. Apóstolo Leonardo Germano, obrigado pela sua participação. Suas considerações finais aqui também, meu amigo. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui, tá mais uma vez aqui apertar a mão do pastor Roberto, que eu respeito muito, o senhor também, muito obrigado. E agradecer a audiência de todos, mas eu reitero que
há uma legalidade, sim, para que se entreviste demônio na igreja, biblicamente falando. Embora esse termo entrevistar não é um termo legal de se ouvir, né? Mas há uma legalidade. Se alguém me perguntar, você faz isso na sua igreja? Hoje eu não faço. Mas eu não posso dizer só porque eu não faço que é errado. Porque não existe... Tanto é que o pastor, como eu falei, é um mestre da Bíblia aí. Para ele me refutar no meu argumento, só tem um versículo mesmo, que falar de Jesus só. Os outros são outros contextos de entrevistas ou de conversas com espíritos malignos. Mas o texto, qual é o tema do programa? É correto entrevistar demônio na igreja ou não? No meu ponto de vista, sim, porque é uma legalidade. Eu não tenho que me apegar a isso, no meu ponto de vista. Mas eu não posso aqui dizer que é errado. Não, é correto. Seus contatos. Sim, se alguém quiser falar comigo, me seguir, me acompanhar, minha rede social, meu Instagram é Leonardo Germano, com 2 N no final, também no TikTok, no Kawaii é o mesmo nome, no Facebook também. E no YouTube também é o mesmo nome, se você quiser se inscrever no meu canal, estamos numa campanha de oração todo dia, às 10 horas da noite. Estamos chegando a 100 mil inscritos, se inscreva lá. Leonardo Germano, mas com 2 N's no Germano. Isso. Maravilha, todas as redes.